Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, gente, no programa de hoje o nosso tema é sustentabilidade. Claro que isso combina demais aqui com a COP29 no Azerbaijão. Obrigado, Plataforma Agro Revenda, obrigado Absolo, obrigado Andave, obrigado Faesp por essa jornada internacional que você está começando a assistir agora. Eu tive lá com vocês agora, dia 9 de outubro, vocês fizeram um lançamento importante lá em Brasília, um documento e um evento que se chamava de Baku a Belém, né? Eu acho que isso mostra um pouquinho qual é o foco da CNA nesses tempos, né? Sim, né? Aqui a gente começa a formar a agenda que vai fazer as discussões da COP no Brasil ano que vem. É uma COP bastante emblemática, uma COP em que os países renovam as suas metas, né, as suas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, que são os compromissos que cada país tem para alcançar a redução das emissões. E nessa COP aqui de Baku, que é uma COP que a gente está chamando a COP dos meios de implementação, como a gente vai alcançar essas medidas de redução de emissão de gases de efeito estufa, de questão de adaptação, a gente precisa saber qual a ambição que a gente vai ter ano que vem no Brasil. E é aqui que a gente vai saber o tamanho dessa ambição. Por quê? É aqui que nós vamos definir a questão do financiamento, quanto se vai aplicar em recursos, em cooperação, em ações cooperativas multilaterais entre países ou entre vários países, que vai dizer o que e como a gente consegue ser ambicioso a partir de 2031. Então nós estamos aqui para trazer esse potencial, né? Além, a COP ela não traz apenas obrigações para o setor produtivo, para nós do agro, mas também traz bastante oportunidades. E é aqui que se discutem quais são essas oportunidades, como isso vai ser financiado, como vai funcionar o mercado de carbono, qual o enfoque da agropecuária dentro da ação de alcançar a redução de emissão de gases de efeito estufa e até mesmo a fixação desses gases de efeito estufa. Então, nós estamos aqui para acompanhar essas negociações, trazer a visão do produtor rural aos negociadores brasileiros para que eles defendam a gente em todas essas negociações e também para estar aqui no estande do Brasil, para trazer e mostrar não só para brasileiros, mas para todos aqueles que passam aqui, que estão negociando de outros países, a importância e a sustentabilidade do nosso setor produtivo. Que tal a COP? Quais são suas impressões aí desses dois primeiros, um dia e meio? Bom, eu acho que tem várias incertezas, né, rondando a COP. Acho que teve uma coisa boa do primeiro dia, que foi a aprovação do que estava faltando para o mercado de carbono. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, mas pelo menos chegaram num acordo com isso. E esse anúncio da NDC brasileira, né, que... Enfim, uma NDC para 2035 intermediária, e que ela foi anunciada, mas ainda a gente não sabe dizer direito qual que vai ser o impacto no setor. Na verdade, agora que o Ministério vai começar a construir os planos setoriais para chegar nessa meta nova. Você está sempre antenado aí com as coisas, principalmente agora o ano passado foi lançado aqui um programa do governo do Pará, você estava aqui. Aqui não, lá em Dubai. Lá em Dubai. Como é que esse ano, como é que andou isso? Bom, a gente estava falando disso hoje cedo ali no stand do consórcio dos governadores da Amazônia, né? Uhum. Esse anúncio foi feito de fato pelo Pará, pelo governador Helder. De lá para cá a gente avançou, né? Foi criado um comitê gestor do programa, foram definidas as regras da rastreabilidade. A Depará avançou com um sistema novo também para poder ter os dados dos animais individualizados. Então, assim, o Pará está saindo na frente de fato, né? A ABIEC participa com várias outras entidades paraenses aí, dos produtores, da indústria, da sociedade civil. E está todo mundo no esforço porque vai ser um grande laboratório, né, para essa rastreabilidade individual bovina.
tivesse que eleger os temas principais do seu trabalho, do seu dia a dia, na Marfrig, agora junto com a BRF também, me conte um pouquinho como é que é, me desenhe esse dia a dia aí. Olha, eu diria que a gente que trabalha numa área mais centralizada, mais corporativa, tem dois grandes desafios. O primeiro dele que a gente tem que ter em mente que a gente trabalha para as fábricas, né? Então a gente tem que ter esse olhar de quem está produzindo lá na ponta e ajustar tudo o que a gente faz para que a gente possa atender aquela ponta que efetivamente está lá produzindo, que é onde eu costumo dizer que é onde acontece a Marfrig, é onde acontece a BRF. E numa outra ponta, a gente tem que cuidar da nossa cadeia de fornecimento, que no nosso caso são os integrados, né, para aves e suínos, e o produtor de boi, aquele que vai efetivamente assegurar a nossa matéria-prima. Então eu diria que tudo que a gente faz está muito vinculado a operar melhor numa ponta e na outra ponta ter uma parceria muito forte com esse produtor rural para que a gente possa ter a melhor matéria-prima. E isso é que vai assegurar chegar um produto de qualidade para o consumidor final. Então eu diria que esse é o grande desafio. E obviamente do ponto de vista da sustentabilidade, fazer com que a gente tenha um produto de altíssima qualidade como a gente tem, mas também produzido com sustentabilidade, produzido de uma maneira em que a gente consiga conciliar produção com conservação e com baixa emissão. Ano passado, eu me lembro que na COP a gente teve uma conversa, aí mesmo, acho que foi aqui mesmo no stand do consórcio da Amazônia, e na época até o Helder estava fazendo um lançamento lá de um programa de pecuária, de vamos dizer, chamar de rastreabilidade um programa para trazer os produtores mais próximos, enfim, melhorar. Como é que anda esse processo? Ele lançou na COP do ano passado essa publicação, na verdade, da obrigatoriedade da rastreabilidade individual no estado do Pará. E desde então a gente vem trabalhando, não só a JBS, mas diversos stakeholders, né, outros players também de toda a cadeia da pecuária no estado do Pará, para que a gente possa implementar e definir quais vão ser as regras dessa rastreabilidade individual, quem vai ser responsável, onde o produtor pode se informar. Então isso foi lançado e agora na prática está sendo colocado o tag, né, o brinco de rastreabilidade individual nos animais. A gente iniciou esse processo agora para que no final de 2025 todo animal que tenha feito um ou mais movimentos no estado do Pará tenha esse identificador individual. Maravilha, estado do Pará, que aliás o ano que vem é o estadual, vamos encontrar lá, né? Exatamente, ano que vem a gente tem a COP 30, no ano de 2025, completando 10 anos depois de Paris. Então, assim, são muitos marcos importantes e vai acontecer no Brasil, no estado do Pará, em Belém. Olha, desde que eu fui na minha primeira COP, eu sou muito, assim, eu fui em Sharm el-Sheikh, essa é só minha terceira COP. Mas lá em Sharm el-Sheikh eu me lembro que algumas entrevistas eu até conversando com gente das instituições brasileiras, das entidades, das associações, eu falava, escuta, onde estão os produtores rurais do Brasil que deveriam estar aqui na COP? E essa é uma pergunta que eu continuo fazendo. Como é que você enxerga essa participação, ou talvez essa baixa participação ainda de produtores rurais na COP? É uma necessidade, na verdade, eu diria. Eles devem vir, devem estar e entendo que as empresas privadas, inclusive a JBS, a gente deve fazer esse papel de trazê-los. Ontem, por exemplo, a gente fez um painel e participou de forma online uma produtora rural que é fornecedora da JBS, a Ana Paula da Fazenda Cigana, justamente dando o depoimento dela de como ela consegue ter mais de 2 safras na mesma área, integrando pecuária com grãos. Então a importância de mostrar isso, que a gente consegue produzir mais em menos área ou nas mesmas áreas. E ainda podendo recuperar as áreas degradadas que a gente tem aí, ou seja, a gente não precisa derrubar a floresta para produzir mais do que a gente produz e até produzir para poder alimentar o resto do mundo. A CIND é da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, não é isso? É tinta. E o que uma representante do setor de fabricante de tintas está aprontando aqui na COP29? Muito bem, Carlão. A gente veio aqui representar esse setor que é tão importante, tanto para o Brasil como para o mundo. Somos o 5º maior produtor de tintas no mundo, o Brasil.
E dentro desse setor super diverso, que a gente fala de tintas imobiliárias, tintas industriais, tintas automotivas, o setor está todo muito organizado em relação à sustentabilidade. Então eu venho aqui, em nome do setor, falar dos programas de sustentabilidade que a gente tem na Abrafat, como estamos nos organizando ali para dar conta de diversos ODS, temos metas para 2030, acabamos de fazer nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa do setor e temos um programa muito robusto chamado PSS, que é o Programa Setorial de Sustentabilidade, que tem 44 indicadores. Enfim, a gente está com um olhar muito moderno sobre a sustentabilidade, sendo realmente referência no país com esse programa. Se eu não estiver enganado, a matéria-prima de tinta é uma matéria-prima de origem fóssil, como é? A gente tem aqui as tintas base água e a base solvente, né? A base solvente é aquelas que realmente têm uma emissão maior, mas a gente tem migrado nos últimos anos para base água. Hoje, mais de 80% já é base água. Então, a tinta tem, com muita tecnologia e inovação, tem feito uma migração para matérias-primas mais renováveis, para mais amigáveis. Então, antigamente você pintava uma parede, você tinha que ficar 2 dias sem entrar no ambiente, né? Agora você consegue, depois de pouquíssimas horas, já estar no ambiente, porque as emissões de gases de efeito, gases voláteis diminuíram muito. Então, o setor está muito engajado e fazendo mudanças nesse sentido, tá? Bom, na verdade é o seguinte, quem precisa tem que trabalhar bastante, né? E vocês não estão fugindo à responsabilidade. E tinta tem uma relação muito forte com sustentabilidade que pouca gente faz. Quando você tem uma parede ou um edifício que está pintado, você conserva melhor aquela estrutura, você evita ter que ficar reformando aquele ambiente, você gasta menos material para reformar, então tinta conserva e conservação hoje em dia é sustentabilidade também. Vem cá, CETESB, situa um pouquinho pra gente aqui, vamos resgatar um pouquinho do que é a CETESB. CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A gente tem algumas atividades, dentre as principais atividades, é o monitoramento da qualidade ambiental, a gente monitora a qualidade da água, do solo, do ar. Então, quando você anda ali na região metropolitana de São Paulo e você vê aqueles reloginhos que falam qualidade do ar, bom, ruim, a CETESB que monitora. Você vai na praia, tem a bandeirinha, qualidade da água, está apta para banho, não está? A CETESB que faz esse monitoramento. E outro papel muito importante da CETESB é o controle da poluição através do licenciamento. Então, a gente faz o licenciamento de atividades de alto impacto ambiental, de infraestrutura, como rodovias, então faz avaliação de impacto e também faz o licenciamento dos fontes de poluição, que são, a gente chama de licenciamento ordinário, né? Uhum. São atividades industriais que têm impacto pontual, mais de 20 mil licenças por ano no estado de São Paulo, a gente emite de licenciamento ordinário. Como é que... Porque você está num negócio que está sempre ali de emitir uma licença e tem que ter a celeridade que precisa, que o negócio que está pedindo a licença precisa, mas também tem que ter a cautela de um órgão que licencia. Como é que é viver nesse ambiente? Perfeito, acho que é um dos maiores desafios do estado de São Paulo e de todos os estados, por ter necessidade sempre de uma equipe super capacitada e quanto maior o investimento no estado, maior a necessidade de celeridade, né, nessas. Então, é um ponto crucial para o desenvolvimento do estado a gente ter celeridade nesse tipo de serviço. Obrigado pela sua audiência, eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana e, claro, antes disso, agradecer Plataforma Agro Revenda, agradecer Absolo, Andave e Faesp por essa nossa jornada internacional. Fique com Deus, ótimo final de semana. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.